Olá, salve Maria, bem-vindo de volta ao nosso canal Vida da Graça e eu estou aqui mais uma vez retornando. A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje a gente vai falar sobre o princípio, né? Esse tema que há muito tempo, né? Que já vem, a gente já vem batendo nessa tecla, né? Eu já até postei aqui no canal também um vídeo sobre desconstrução da masculinidade, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher cristã na sociedade. Então, enfim, já tem alguns temas dentro dessa mesma linha de pensamento, né? A gente vem combater essa ideologia de gênero e hoje a gente vai falar sobre o princípio. Mas o que é o princípio então? O princípio é aquele início da criação onde Deus cria homem e mulher, né, a sua imagem e semelhança. E vem muito a calhar nesse tempo, nesse momento, né? A gente viu aí o Santo Papa, o nosso Papa Leão XIV, que vem justamente falar, né, que o casamento só existe entre um homem e uma mulher. E ele está certíssimo. E é justamente aqui que a gente vem colocar, né, as nossas falas, colocar os nossos pingos nos is. Quando Deus cria lá no Éden, lá no jardim, né, o homem e a mulher, Deus faz a sua imagem e semelhança. Isso tem um sentido muito rico. Por quê? Porque Deus, ele não é nem homem nem a mulher, ele é espírito puro. Mas em sua essência, Deus, ele tem justamente, em sua essência, Deus, ele tem essas características, né? Homem e mulher. Ele tem tanto características masculinas como características femininas. A gente pode observar isso nos evangelhos, né? Quando Jesus vai falar do pai, vai mostrar a imagem do pai, ele vai retratar o pai sempre como uma figura paterna, né? E aí ele vai fazer essa analogia com o pai de família, né? Para que a gente possa compreender assim, né, a pessoa do pai. A segunda coisa que alguns, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver que alguns dos profetas vão fazer essa analogia de Deus como a mãe, né, como a mulher, a mãe, a maternidade, com essas outras características mais femininas. Então, eu fiz esse vídeo porque, gente, o que tem de gente, né, fazendo, como essa desconstrução da masculinidade está invadindo a nossa sociedade de um jeito assustador. Eu venci dois momentos no mesmo dia, foi muito interessante. O primeiro momento foi um rapaz, né, um rapaz, um jovem, um motorista do ônibus, porque eu pego essa linha esporadicamente. Naquele dia o ônibus da minha linha atrasou e eu tive que pegar outra linha, né, e aí ele era motorista da outra linha, e eu vi um rapaz muito bonito, né, que chamou a atenção. Eu olhei para aquele rapaz e admirei, mas não foi aquele olhar de desejo, mas foi um olhar de admiração. Por quê? Porque era um homem masculino, que não perdeu a sua cara, mesmo ele sendo um rapaz que mostrava em si, né, que ele era, né, bem cuidado, mas ele mostrava uma masculinidade que a gente percebia isso. E eu achei que eu vinha rezando o texto, fui, né, comentando com a Virgem Maria, com a Nossa Senhora. E aí, depois, quando eu decidi, né, cheguei no meu destino, deixei para pegar o outro ônibus para ir para a universidade, ali eu vejo uma outra pessoa, um outro homem, né, que já é um homem desconstruído. E ali eu não consegui parar o meu olhar para olhar para aquele jovem, né, porque ele estava trajando vestes tanto masculinas como vestes femininas, e eu não consegui deter nele o meu olhar por muito tempo, porque eu me senti mal, né? E eu até comentei, porque tudo isso aconteceu, eu estava rezando ali o texto, e aí até comentei com Nossa Senhora, e veio aquele lampejo, né? Vou pregar de novo sobre o princípio, vou pregar sobre a criação, sobre essa imagem materna. Por que a imagem do homem está sendo tão atacada nesses últimos tempos? Aí a gente volta lá na questão da desconstrução da masculinidade, né? Por que a gente precisa desconstruir esse homem? O homem, a imagem do homem na Bíblia, essa imagem paterna, essa imagem do provedor, do protetor, do defensor da família. Então, quando você tira o homem, você desarticula aquela família vai ficar sem o seu provedor, aquela família vai ficar sendo seu protetor, né? Isso vai desarticulando essa instituição que é celeiro de vocações, a instituição chamada família, essa instituição humana, né? Porque a família é na família onde Deus põe as profissões, né? As vocações, o médico, o padre, a religiosa, né? Todas essas vocações passam pela família. E no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, os profetas, eles acreditam que a família é o altar da fé.
E é na família que se deve instruir para a fé, né? Então, a gente precisa entender. E isso quem faz, né, no Antigo Testamento, essa ligação direta, essa instrução é feita pelo pai, né, pelo homem, que tem aquele dever de instruir a sua família, a sua esposa e seus filhos. Então, veja só como é sutil, né? E como é belo essa graça, essa grandeza de Deus de no princípio, criar homem e mulher a sua imagem e semelhança, né? E fazendo com que esses diferentes se façam uma coisa só, ou seja, se tornem uma só carne, essa comunhão entre homem e mulher. Não que Deus tenha feito o ser humano incompleto ou faltando algo, não, mas que nessas diferenças, né, entre o ser feminino e o ser masculino, entre o ser homem e o ser mulher, Deus possa fazer com que nessa comunhão, nessa união, sendo uma só carne, esse casal possa atingir essa plenitude, daquilo que Deus vem propor, que é o sentido da família, que é o sentido do casamento, que é a procriação, né? O nascimento dos filhos, o gerar filhos para o céu, o gerar filhos para Deus. Então, é importante a gente entender que uma família, ela só pode ser constituída por um homem e uma mulher. Esse é o sentido da família, a procriação. E não essa aberração que nós estamos acompanhando aí cada dia mais crescente na nossa sociedade, como uma família formada por 2 homens ou 2 mulheres, ou num trisal, né, o poliamor por um homem, 4 mulheres, 1 mulher e 5 homens. Então, não existe essas outras formas de família, né? A família, essa instituição humana, é formada por um homem e uma mulher. E é isso que a gente precisa defender, sobretudo nós católicos, né? Nós precisamos fazer. Só um instante. Então, a gente precisa defender essa família tradicional, porque o inimigo, ele já age no nosso meio, ele age de forma muito sutil. Ele age de forma muito não clara, né? Ainda está na sutileza. E como é que a gente cria identidade? Como é difícil você colocar o seu filho na escola, colocar o seu filho em qualquer escola, se você não puder pagar uma escola melhor para o seu filho, uma escola católica, né, onde ele vai aprender valores morais, né, vai estudar a moral católica ali. Então, como é difícil você colocar o seu filho nessas escolas, quando você precisa colocar o seu filho numa escola pública, por exemplo, na escola do governo, onde eles vão ter contato com diversas ideologias, e aquilo vai sendo colocado para o seu filho apresentado como uma verdade, porque é assim que as escolas fazem, né, em sua maioria. As escolas públicas apresentam as ideologias como verdades, né, e muitas vezes verdades incontestáveis. Então, é através dessa vivência dessa criança na escola, né, com as pessoas, essa questão do relacionamento, é a partir desse relacionamento que eles vão criar essa identidade, né, que eles vão se entender no mundo como gente, como pessoa, vão criar gostos, né, por músicas, por determinado tipo de assuntos. Então, a escola, ela é importante também, é uma outra instituição muito importante na educação dos nossos filhos. É por isso que a gente não deve terceirizar a educação dos nossos filhos e deixar de responsabilidade apenas da escola, porque na escola eles vão aprender muitas coisas, mas também vão aprender ideologias que vão contra a nossa fé católica, que vão contra o cristianismo. Então, é importante a gente entender, né, que o Papa está certíssimo quando ele diz, né, que uma família só pode ser constituída como família por um homem e uma mulher. Afinal de contas, é a mulher que traz esse sacrário, esse santuário da vida, que é o útero. É por meio dela que vem a vida. Então é importante a gente lembrar do papel de cada uma dessas pessoas dentro dessa instituição chamada família, né? Qual é o papel do homem? O homem é o provedor, o homem é o protetor da família. Qual é o papel da mulher? Educar, cuidar, zelar pelos membros daquela casa, pela própria casa, os afazeres mais domésticos e maternos. Mas não quer dizer que ela tenha também outras funções dentro da família e vice-versa, o homem também tem outras funções. Mas o mais importante é a gente compreender que esse é o cerne, é o sentido original da criação, que Deus quis, existe um princípio, que é a criação do homem e da mulher, e que o casamento está ordenado para o fim da procriação, e ela só pode vir
por meio da união, né, entre um homem e uma mulher, ou seja, por meio de ser uma só carne. E só vem por meio dessa forma, só vem por esse meio, né? Só vem dessa forma, e que não há outra forma de união. Porque isso é algo que vem direto do nosso Criador, né? E precisa ser respeitado. É o próprio Senhor que nos ensina pela palavra, pelas Sagradas Escrituras, né? Pela doutrina, pela Sagrada Tradição. Mas isso também é algo do... é algo do nosso... Como eu posso dizer? Esqueci agora o nome do direito. É da lei natural, né? Então, quando Paulo vai falar que os homens, né, trocaram as suas relações naturais por relações que eram promíscuas, ele está se referindo também, né, ao princípio, aquilo que Deus ordenou desde o princípio, né? Deixará teu pai e tua mãe, vai se unir a tua mulher e vocês serão uma só carne. Né? Então, era isso que eu queria vir falar com vocês hoje, para a gente falar sobre o princípio. É algo simples, mas que a gente precisa lembrar. Parece óbvio, mas se a gente não se atentar para o nosso cenário global, mundial, para tudo que está acontecendo à nossa volta, as sutilezas vão nos minando e nós vamos acabar vamos ser levados contra a corrente aí das ideologias que já se discutiram de forma muito sutis. Daí a gente precisa ter também essa astúcia da serpente para poder identificar quando as sutilezas aparecem, quando é que elas vêm. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like e salve Maria Santíssima.